Então, há cerca de uns 2 meses atrás, eu estava fui com a Dagna, eu estava em Salvador com ela, lá na Bahia. E nesse final de semana a gente foi numa palestra que teve lá de uma monja. É uma monja, se não me engano, alemã, que mora num monastério na Califórnia. E o nome dela é Ranjana, algo assim, acho que é Ranjana. E ela é monja há 40 anos. Tipo, o tempo que eu tenho de vida, ela é monja. E na palestra dela, ela falou muito sobre a questão de meditação e oração, né? Ela falou muito, assim, enfatizou esses dois aspectos. Aí, trazendo aqui para nossa realidade, né? Tipo, porque eu vejo que geralmente as pessoas têm, na questão da meditação, têm dificuldade às vezes, né? Tipo, não consegue, é chato, tipo, tem uma certa dificuldade, tá? Mas quando se fala de oração, teoricamente essa dificuldade não existe, né? Porque eu acho que todo mundo sabe conversar, não tem não tem dificuldade nenhuma. Inclusive, se a gente for observar, as pessoas conversam até sozinhas, né? Você olha para a pessoa está conversando sozinha. Às vezes a pessoa está vendo um filme e conversa com a tela da televisão, né? Então, não existe dificuldade em conversar com Deus. Não existe. Aí o questionamento que fica é: mas então por que a gente ora tão pouco? Né? Quando a gente pensa assim, quantas vezes eu oro por dia, né? Oro quando acordo, antes de comer, antes de dormir e ponto. E a gente se rotula devoto, né? Então, por que a gente ora tão pouco assim, né? Então, eu tentei assim pensar o motivo disso, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente cai na questão da formalidade, né? A gente acha que só deve orar para Deus de uma forma, ah, com respeito, com não sei o quê, e você cria várias restrições. E às vezes a gente pensa que a gente não pode conversar com Deus como se estivesse conversando com um amigo nosso. E que não é verdade, porque Swami é o seu melhor amigo, né? Deus, ele pode assumir qualquer papel que você queira. Então, essas restrições não existem. Então, você ficou sabendo de uma novidade, quer contar para alguém? Você conta para Deus primeiro. Olha para Swami, Swami, nem te conto o que aconteceu e conversa com ele, né? Aí a gente às vezes cai naquele pensamento assim: mas isso não faz sentido porque Deus já sabe o que aconteceu, né? Eu vou ficar contando para ele coisas que ele já sabe. Eu conto para o meu amigo porque ele não sabe. Deus sabe, eu não preciso falar para ele, né? Só que se você for ver a história de Swami, os vídeos, as histórias que o pessoal conta, você vai ver que Swami fazia perguntas para os devotos, né? E aí é aquela questão, né? Pô, mas por que ele fazia pergunta se ele já sabia a resposta? Mas ele perguntava: qual o seu nome? Qual a sua profissão? Você é casado? O que você quer? Ele sempre perguntava para os devotos, já sabendo a resposta. Por quê? Pensando logicamente, não faz sentido. Porém, a questão é que Swami, ele não fazia pergunta para obter a informação, porque ele já sabia a resposta. Ele fazia pergunta para estabelecer uma relação com a pessoa. Ele queria estabelecer uma relação. Na verdade, o que a pessoa respondia não importava, porque ele já sabia o que a pessoa vai responder. Só que ele queria que a pessoa respondesse, por quê? Porque na conversa fica mais fácil de estabelecer uma relação. É isso. Então, a gente tem que tentar criar o hábito de conversar com Deus, né? Deus deu para a gente algo que é a nossa independência. Em que sentido? A gente escolhe buscar Deus ou não. Nós temos essa liberdade. Ele não força ninguém. Ele fica ali sentado do lado do telefone esperando, né? Então,
o que eu posso dizer para vocês? Façam essa escolha todas as horas, em todos os momentos. Não façam essa escolha só antes de dormir ou antes de se alimentar. Façam sempre essa escolha de buscar Deus, de se relacionar com Ele. Não importa o que vocês vão falar com Deus, falem qualquer coisa, mas falem com Ele, né? Vocês devem conhecer a história de Paulo de Tarso. Acho que todo mundo conhece. Tem um livro do Chico Xavier que conta a história dele, mas tem uma parte da história dele no Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Então, ali já é suficiente de conhecer mais ou menos a história de Paulo. E aí, quando você vê a história de Paulo, antes dele virar Paulo, ainda como Saulo, o que aconteceu com ele, né? Ele fazia bastante besteira, digamos assim, né? Ele matou Estevão, quase matou Pedro e Tiago, perseguiu os cristãos, abandonou Abigail, aí depois que abandona ela fica doente e morre. E mesmo assim ele continua perseguindo os cristãos, se declara inimigo de Jesus, né? Aí, se a gente olha para a vida de Saulo até aquele momento, né? Se a gente for medir Paulo com a nossa régua, a gente podia pensar assim, esse aí, pô, Jesus não quer ver ele nem pintado, né? Tipo, vai ficar uns 300 anos lá no umbral e não tem jeito não. Só que olha só, que interessante. Paulo pensava em Deus? Pensava. O tempo todo? O tempo todo. Ele era doutor da lei, né? Ele achava que Jesus era um inimigo de Moisés e fazia, toda a vida dele era direcionada a fazer a vontade de Deus. Fazia tudo errado, mas ele pensava em Deus o tempo todo. Ele tinha um relacionamento com Deus? Tinha, mesmo fazendo as coisas erradas. E aí, olha só, e Paulo pensava em Jesus? Pensava. Todo dia, ele era obcecado por Jesus. Ele tinha um relacionamento com Jesus? Tinha. Como? De ódio. Ele tinha ódio por Jesus. Mas ele tinha um relacionamento com ele. Pensava nele o tempo todo. E aí, o que acontece? O que acontece com Paulo? Jesus aparece para ele, né? Jesus aparece na frente dele. O Senhor aparece para Paulo. E o que Jesus faz quando aparece para Paulo? Ele está nervoso? Está bravo com Paulo? Briga com ele? Puxa a orelha dele? Não. O que Paulo faz? O que Jesus faz com Paulo? Swami diz que todo sentimento, toda emoção, ela na verdade ela é derivada do amor, tá? Então, qualquer coisa que você sinta, inveja, ciúme, raiva, na verdade é um amor distorcido pela mente, né? É como se fosse o amor como uma sujeirinha, digamos assim. Então, o que Jesus fez com Paulo? É como se Jesus tivesse passado espanador, um aspirador de pó. Ele limpou a sujeira, né? E aí ele transformou o sentimento que já estava lá, forte, né, em outra forma, em amor, né? E aí, depois desse contato com Jesus, Paulo entrou para a história, né, esse discípulo que a gente conhece. Aí, voltando para Monge, sobre essa questão da oração, ela deu 2 dicas para a gente, né? A primeira dica é a seguinte: ela falou que a gente tem que conversar com Deus, se relacionar com Deus, etc. Só que às vezes, né, o nosso cotidiano ali é muito agitado e realmente a gente às vezes não tem tempo, né, para parar e tal e conversar com Deus. Você fica ali, né, entretido no trabalho ou nas coisas de casa e não dá tempo mesmo. Aí o que ela falou? Olha só, não tem problema, mas sempre que você lembrar, você para 5 segundos. 5 segundos. Está lá trabalhando. Lembrou? Para 5 segundos.
fecha os olhos e repete: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Suane. Só isso. E volta a trabalhar. E ela falou que isso faz uma diferença absurda durante o seu dia. E faz mesmo. Eu comecei a fazer o tempo todo. E faça isso sempre que você lembrar. Ah, eu lembro de meia hora. Faça de meia hora. Lembrou, fecha os olhos. Eu te amo, Senhor. Vocês vão ver que, tipo, quando vocês fizerem isso, vocês vão ter uma sensação de bem-estar. É bom, né? E cria o hábito. Né? E a sua mente vai tranquilizar e você sai do automático. Entendeu? Então, essa é uma dica que ela deu, que é muito boa. E a outra dica que ela falou é a seguinte: sempre assumam a responsabilidade dos seus sentimentos e emoções. Tá? Porque a gente tem o costume do seguinte: às vezes a gente fica com raiva ou fica nervoso com alguém e a gente fala assim: ah, fiquei nervoso porque fulano fez tal coisa, né? Fiquei com raiva por causa de fulano, né? E aí o que a monja disse? Olha só, ninguém no mundo tem o poder de te deixar nervoso. Não existe esse poder. Ninguém no mundo tem o poder de te deixar com raiva. No final das contas, é você que dá o poder para a pessoa. Então, primeiro, assuma a responsabilidade. É você, não é o outro que te deixa nervoso. A causa está em você. Aí, ok, né? Vamos supor que nós assumimos a responsabilidade. Sou eu a causa, como é que eu resolvo isso? Aí, ela contou uma história de um outro monge que mora com ela. Aí ela falou que o monge ficava nervoso com outra pessoa lá no monastério, porque ela fazia alguma coisa que eu não lembro o que, mas ela fazia toda hora. E o monge perguntava assim: caraca, ele sabe que eu fico nervoso e mesmo assim ele faz isso todo dia, né? Só que aí ele é monge, né? Ele sabia, né? Ele fala: não, mas exatamente porque isso me incomoda é porque ele faz todo dia. Por quê? Porque por trás daquilo é quem? É na verdade Deus que está apertando os botões, né? É Deus que está fazendo aquilo. Não é o cara, é Deus. Deus usa a pessoa para quê? Para você aprender a lidar com a situação, né? Então aquilo irritava ele. Então o cara fazia todo dia. Para quê? Para ele aprender a lidar com aquela situação e não ficar mais nervoso. Aí o monge, o que ele fez? Ele passou, toda vez que o rapaz ia e fazia o negócio, ele fechava os olhos e falava: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Agradecia, né? E ele foi fazendo isso. Tudo que foi acontecendo que às vezes irritava ele começou a ficar já um hábito, uma coisa automática. Ele fechava os olhos: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. O que vocês vão fazer? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sairão. Boa cerimônia.